Com o apóstolo Daniel Rocha. Eu profetizo que Deus está quebrando cadeias, correntes, muralhas. Eu profetizo a libertação na tua casa, na tua vida, na tua família. Veja hoje o Senhor entrando dentro do teu lar hoje. Deus está quebrando todas as potestades malignas e trazendo libertação na tua vida. A última palavra é de Deus. Programa Operando Deus. No cenário idílico do sítio Pouso do Cristão, mais de 5.000 pessoas já vivenciaram momentos únicos, testemunhando transformações profundas em suas vidas, impulsionadas pelo poder deste encontro extraordinário. Ouça agora testemunhos de quem já participou do encontro face a face com Deus. Paz do Senhor, povo de Deus, meu nome é Vanusa, eu moro em Nova York, eu tive o privilégio de conhecer essa igreja há um ano atrás e esse ano não foi diferente. Eu tive a oportunidade de estar mais uma vez reunida com essa igreja e recebi o convite de estar neste encontro face a face com Deus e aqui eu estive esses 3 dias, a glória de Deus desceu, eu fui liberta, eu fui curada, eu fui sarada, eu fui renovada, eu pude ver e sentir a maravilha de Deus operando desde a limpeza, desde a cozinha, desde o tempo, desde do pastor, das ministrações, das pessoas que trabalham aqui. Eu ainda estou impactada até agora, porque eu estou saindo daqui com o meu milagre. Eu fui curada, eu fui liberta, eu fui sarada para a honra e glória do nome de Jesus. Em um mundo onde exige o seu melhor, a força está na qualidade de suas conexões. Na Nono Níquel, celebramos esse ritual porque a vida e os negócios são melhores depois de um café especial. 100% arábica SCA 86+. Somos obcecados pela excelência. Para quem toma decisões importantes, a qualidade não é um detalhe. E essa busca deve ser a voz da sua marca. É por isso que oferecemos mais que café. Oferecemos um cartão de visitas de alto valor percebido que comunica cuidado e apreço. Apresentamos os kits corporativos Nono Níquel, totalmente personalizada para o seu público. Sua oportunidade é agora. Igreja Operando Deus. Cultos às quartas, às 19h30. Quinta-feira, tarde da bênção, das 15 às 17 horas. E no domingo, culto às 19 horas. Igreja Operando Deus. Rua Robert Kennedy, número 37. Itararé, Vitória. Amém? Quem tem glória dá glória. Eu vou te dar a oportunidade para você cumprimentar as 3 pessoas mais bonitas que estão perto de você. Cumprimenta aí. Cumprimenta aí. Isso aí, o da direita, o da esquerda. Glória a Deus. Lugar de gente bonita na casa de papai. Cadê nossos visitantes? Levante a mão, levante a mão. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Deus abençoe, Deus abençoe. Do lado de cá, Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos dar uma chuva de palmas para os nossos visitantes. Hoje foi na cova dos leões que Daniel orou. Vai na cova. Para lá, rapaz, vamos para a palavra. Amém? Segura, segura, só o tecladinho agora bonitinho. Vamos lá, abre a sua Bíblia. Agora tem muita gente que vai ter que correr lá no índice, hein? Hebreus capítulo de número 12. Hebreus capítulo 12. Quem está com fome da palavra de Deus diz aleluia. Está começando o tempo de carnaval, que é a festa, uma das festas mais famosas do Brasil, tá? Carnaval é a festa da carne.
Mas enquanto eles vão começar o carnaval, nós estamos na festa do Espírito. E eu profetizo e declaro que todos os seus familiares serão salvos, libertos em nome de Jesus. E se tem alguém se preparando para o carnaval ou já estiver lá, tá? Vai ser o último ano deles no carnaval, porque eles vão estar dentro da casa de papai. Aleluia! Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 14. Glória a Deus. Que bom que você não veio com pressa para ir embora da casa de Deus, que você está com fome de aprender da palavra de Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu me lembro, enquanto você vai procurando aí, eu me lembro que uma moça passou uma revelação para mim, uma senhora, e um dia eu chorando no monte, eu falei: Senhor, eu usei tanta droga que eu não consigo lembrar das coisas. Como eu vou conseguir lembrar da sua palavra, dos versículos da Bíblia, se eu esqueço tudo? Tinha fumado tanta maconha, irmão, tanta maconha, que desenvolveu um problema no céu da minha boca. Se eu batesse assim com o pé assim, balançava algo inflamado dentro da minha cabeça. Eu não lembrava das coisas, não lembrava do nome das pessoas, não lembrava de nada. Se eu entrasse de carro numa rua, eu não sabia que rua que era. Aí a pastora, senhorinha desse tamanhozinho, falou bem assim: Deus manda dizer para você que você vai ser um grande pregador da palavra. E eu chorando no monte falei: Senhor, toca na minha mente, porque eu não consigo gravar nada. E eu lembro que eu comecei a chorar no monte falando isso com Deus. Eu olhava para a Bíblia, não entendia nada, não gravava nada. Eu falei: Senhor, eu tenho fome da sua palavra. Eu arranquei uma página da Bíblia e comecei a comer os pedaços dela, chorando. A lágrima descia, não tinha nem um copinho de água para beber. Igual aquele dia que nós estávamos lá, que tinha um pouco de água, não tinha. Eu fui engolindo e falando assim: a tua palavra, me ensina a tua palavra. Nunca mais eu fiquei um dia sem ler a Bíblia. E muitas partes da palavra de Deus entrou dentro da minha cabeça. Eu quero dizer uma coisa para você: o Espírito Santo de Deus vai te ensinar a palavra dele. Coloca isso na sua cabeça. E agora nós vamos aprender mais um pouco. E eu amo essa palavra. Vamos lá, Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 14, que diz assim: segui a paz com, mais forte, segui a paz com todos, e a santificação. E o que? A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, cuidando bem de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o direito da primogenitura. E você se assenta aplaudindo a Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Queridos e amados irmãos, por gentileza se atente. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Você que acompanha pela Rede TV, pela Rádio A Cor da Vida, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo TikTok, onde você estiver agora, o Senhor vai falar também no seu coração aí, meu amado. Diz assim a palavra de Deus. Quando a gente começa a ler Hebreus, nós não sabemos quem foi o escritor de Hebreus. Acho que é o único livro da Bíblia que não se sabe quem escreveu ele. Quando nós começamos a aprender esse texto bíblico e a analisar e chamar o Espírito Santo para poder nos ensinar e nos ajudar a compreender o que está dizendo aqui, principalmente no versículo de número 14, pode deixando no telão, por favor.
ele vai começar a falar assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E depois ele vai dizer assim, ó: não tenhais em vós nenhuma raiz de amargura, para que isso não vos prive da graça de Deus. Eu queria explicar o capítulo todo para vocês, só que tem muita coisa aqui. Eu precisaria de umas 3 horas para conseguir explicar isso aqui tudo detalhadamente. Então a gente vai ficar só nesses 2 versículos. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é que o texto está dizendo que nós devemos seguir a paz com todos. Preste atenção. As pessoas podem até não concordar com você, ou concordar com a sua fé, ou concordar com o seu pensamento. A Bíblia ainda diz assim, ó: de onde vêm as guerras dentre vós, senão dos vossos deleites e prazeres, aonde um quer uma coisa e o outro quer outra. É aí que surgem as guerras, entre os casais, entre as sociedades, entre as comunidades, entre pai e filho, filho e pai, entre irmãos, e você vai ver Caim matando Abel. De onde vêm as guerras dentre vós, senão dos vossos deleites? Como que nós vamos ter paz com todo mundo? A Bíblia está dizendo: segui a paz com todos. E ela não fala só a paz, ela diz a paz e a santificação. Então vamos começar agora a pegar esse texto, essa parte que fala só da paz. Você já reparou que tem gente que parece que não quer paz com você? Tem gente que você não precisa procurar inimizade com ele não, a pessoa mesmo se torna sua inimiga, ela declara inimizade contra você. E daí começa a guerra, começam os problemas. Quer ver uma coisa? Daniel na Bíblia fez guerra com quem? Com ninguém. Quer ver outra coisa? José na Bíblia, José que governou o Egito, ele decretou guerra contra os irmãos dele. Mesmo sem ele fazer nada disso, os irmãos dele jogaram ele no poço e quiseram matar ele. Você observa que tem coisas que mesmo você não fazendo nada, tem problemas que vão vir até você. Tem gente que você não vai fazer nenhum mal contra elas, você não está fazendo nada de mal contra elas, mas elas vão ficar contra você. Aí o texto está nos ensinando aqui através da palavra de Deus que nós devemos seguir a paz com todas as pessoas. Mas eu posso te ensinar uma coisa aqui através do Espírito Santo. Quantas vezes nós fazemos guerras para querer mostrar que nós estamos certos e na razão? E carregar a cruz, como Cristo Jesus, que é o nosso modelo, carregou, é justamente fazer o que a Bíblia diz. O que Jesus disse? Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E muitas vezes tomar a cruz é se calar, mesmo quando você está certo, engolir calado. Quando você não servia a Deus, quando eu não servia a Deus, que vinha alguma coisa contra a gente está certo, o que a gente faz? A gente peita, a gente bate, a gente grita, a gente xinga, a gente faz um monte de coisa e bate, porque se eu estou certo, todo mundo vai me ouvir, vai me respeitar, e cala a boca e acabou. Mas agora eu sou servo, agora Cristo Jesus está na minha vida, agora a Bíblia diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então se eu estou seguindo Jesus, eu tenho que tomar a minha cruz, e ela tem um peso. Eu tenho que tomar a minha cruz, e na cruz não tem conforto. O verdadeiro evangelho não existe conforto. Forte, irmãos, não é quem bate no peito, bate de frente e fala mais alto. A Bíblia diz que forte é aquele que suporta a fraqueza do fraco. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos martirizar a nossa carne e vivificar o nosso espírito. Porque quando eu estava fazendo uma live hoje explicando sobre isso, porque quando a Bíblia diz que a carne é fraca, a carne só é fraca para as coisas que tem do Espírito. Quer ver uma coisa? Eu falo assim com você:
Vamos fazer um jejum espiritual. Vamos fazer um jejum aonde nós vamos ficar 24 horas só bebendo água. Só na água. Você fala, não consigo não. Porque eu sou seu pastor, seu líder, estou te chamando para um jejum espiritual. O médico vira para você e fala bem assim, preciso operar seu coração. E você vai ter que ficar 24 horas sem comer. Só tomando líquido. Você consegue? Observa que quando é para as coisas espirituais, a sua carne, ela diz, eu não posso, eu não consigo, eu não suporto. Mas quando é para uma coisa física normal, que não vai te agregar espiritualmente, você consegue. Você senta para assistir um programa televisivo da Netflix. Você para diante daquele programa. E você consegue ficar horas e horas assistindo aquela série. Mas quando você pega a Bíblia para ler, quando você abre ela, observe que a carne só é fraca para as coisas do espírito, mas a carne é um leão quando é para as coisas dela. Então você tem que ter discernimento, porque para você caminhar vivendo o evangelho, seguindo a Cristo Jesus, para você conseguir ter paz com todos, você vai ter que aprender a se calar. Você vai ter que aprender a se humilhar. Uma coisa é você passar humilhação. Até o presidente da república pode passar uma humilhação, porque alguém pode humilhar ele falando alguma coisa, uma situação assim. Agora ter a capacidade de se humilhar é uma coisa totalmente diferente de passar humilhação. Porque existem muitas pessoas que já passaram muita humilhação, mas não têm a capacidade de se humilhar. Em Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 5 e diante, diz assim, ó: contanto que tenhais em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação se achado igual a Deus, e tomado forma de homem, foste fiel até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é Deus, para a glória de Deus Pai. Observa que essa exaltação chegou para Cristo Jesus, depois que Ele tomou a decisão de humilhar-se a si mesmo. Você precisa ter esse entendimento. Passar humilhação é uma coisa, humilhar-se a si mesmo é outra. Jesus nos convida a se humilhar. Na escola de Jesus, que disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. A escola de Cristo, do ensinamento de Cristo, é você, irmãos, ninguém vai para a escola só. Quando a gente é pequeno, a gente vai para a escola obrigado, né? Não é? E quando você é grande, você tem que se voluntariar. Não, eu quero ir para essa escola. Não, eu vou passar por isso. Jesus está convidando a gente a se humilhar, a descer, a abrir mão do nosso direito. Sabe o que é o livre-arbítrio? É como se fosse uma carta liberada para você ter o direito de fazer o que você quer, independente das consequências. Quando você começa a servir a Jesus, é como se você fizesse isso aqui. Eu tenho direito de reclamar, de murmurar, de abandonar, disso, de aquilo. Eu tenho direito disso. Quando você aceita Jesus, é como se você fizesse isso aqui, ó. Estou abrindo mão do meu direito. Eu estou dizendo que a partir de hoje o Senhor é o meu dono. A partir de hoje eu sirvo o Senhor. Isso é caminhar servindo a Cristo Jesus. Porque para você seguir a paz com todos, como esse texto está dizendo, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Desculpa a expressão, vou falar de um termo brasileiro, você vai ter que engolir muito sapo. Para você seguir a Cristo e cumprir o seu propósito, para você chegar até aquele caminho que Cristo quer, você vai ter que tomar pancada, você vai ter que chorar, mas você vai ter, tendo armas, não usará, tendo poder de fala, mas não vou falar,
tendo direito de bater, de fazer, mas você não vai utilizar a força que você tem. Porque aqui forte não é quem tem músculo e quem bate, mas forte aqui é quem suporta calado. Jesus está te chamando a isso. Foi isso que ele fez. Ele sofreu como ovelha muda sendo levado ao matadouro. Aí o que o texto está dizendo: segui a paz com todos. O diabo vai tentar fazer de tudo para te tirar da presença de Deus. O diabo é um bicho que não dorme, não sente sono. Ele vai fazer de todas as maneiras para tentar usar os adeptos dele, pessoas, para tentar arrancar você do seu propósito, arrancar você da experiência que você teve com Deus. O diabo vai tentar de todas as maneiras pegar aquilo que Deus falou com você. Deus falou com você. Seu pai não estava lá, seu marido não estava lá, sua esposa não estava lá, seus filhos não estavam lá. Mas o diabo vai fazer de tudo para pegar isso e falar bem assim, ó: é mentira, desiste. Todas as vezes que Deus te promete algo, que Ele fala que Ele vai fazer algo na sua vida, o diabo vai tentar provar para você e colocar dúvida no teu coração. A Bíblia diz que quando Jesus estava no deserto, que Ele foi tentado, o diabo, após ouvir o próprio Deus falar, porque quando Deus falou, foi de forma audível, quando Jesus foi batizado no Rio Jordão. A Bíblia diz que quando João Batista batizou Jesus, desceu uma pomba voando de forma corpórea, que era o Espírito Santo, representando ali o Espírito Santo, e a voz audível de Deus falando bem assim, ó: este é o meu filho amado, a qual eu tenho prazer. A partir daquele momento foi decretado, descobrimos, esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Jesus é levado ao deserto. O diabo virou para ele e disse assim: tu não és o Filho de Deus? Então transforma essa pedra em pão. Tu não és o Filho de Deus? Então se joga daqui de cima para baixo, porque está escrito: dará ordens aos teus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos. Se você é o Filho de Deus, faz isso. O que Jesus respondeu? Nem só de pão viverá o homem. Quando ele disse, transforma essa pedra em pão, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus disse para o diabo? Como Jesus tinha conhecimento e ele era a própria palavra, em João capítulo 1, o verbo se fez carne, ele era a própria palavra. O que Jesus disse para ele? Mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Porque quando você tem a palavra de Deus na tua boca, você não vive só de movimento, você não vive só de cantar, você não é alguém que vem para a igreja só para querer bênção, você vem para a igreja só para querer uma revelação. Não, você é alguém fundamentado na palavra. Então quando o adversário tenta contra a tua vida, para tentar te desanimar, para tentar fazer você cair, para tentar fazer você retroceder, você vai com a palavra. Eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Toda ferramenta preparada contra mim não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Quando você tem na sua mente, no seu coração isso, o inimigo, ele vai tentar contra você, só que você vai estar forte no espírito, porque você é alguém fundamentado na palavra. Observa o culto, as multidões estão no culto. Observa as escolas bíblicas dos dominical na igreja, que é onde te leva a um nível de profundidade na palavra, elas estão vazias. Por quê? Porque a sua carne, não é Satanás só não, a sua carne, ela não quer se aprofundar na palavra. Porque se a sua carne se aprofunda na palavra, você jejua mais, você ora mais, você vai deixar de fazer um monte de coisa que a sua carne ama, que a sua carne gosta. Então é por isso que essa batalha é travada. Faz um congresso, é cadeira até lá atrás. Quando tem escola bíblica dominical, é a sua carne. Nós somos tricotômicos, divididos de corpo, alma e espírito. Nós somos um espírito que tem um corpo e também tem uma alma que é a sede das decisões, das emoções. É por isso que você precisa estar sempre jejuando, você sempre precisa estar orando e se alimentando da palavra para o seu espírito dominar. Como que o seu espírito vai dominar mais do que a carne, se você alimenta o seu espírito com programações televisivas, videozinhos engraçados,
Como que o seu espírito vai dominar para que o velho homem não consiga se levantar, se você continua com as mesmas práticas de quando você caminhava outrora? Deus está falando: você quer intimidade comigo? Me busque mais, ore mais, jejue mais. O Espírito, ele é como se fosse uma tomada que está ali na parede, só esperando ser engatado o carregador. O Senhor está te chamando à consagração. Como que você vai conseguir ter paz com todos se você não tem domínio próprio? A Bíblia fala em Gálatas capítulo 5, versículo de número 20 em diante. A Bíblia vai falar sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é como se fosse uma mexerica. Não são frutos, é o fruto, aonde você acaba de abrir ele, e ali tem cada gomo de uma mexerica: paz, gozo, bondade, benignidade, temperança, domínio próprio. São 9. E ali, cada gomo você pega e come. Só que preste atenção, isso aqui é muito forte. Eu estava pensando isso esses dias. Como que se tem um fruto? Por que o Espírito Santo usou esse termo, fruto do Espírito? Você sabia que um fruto, para ele nascer, ele precisa ser plantado? Precisa ser plantado uma semente. É uma semente de uma decisão de conversão. É uma semente de entrega. E ali, o que precisa para uma árvore se desenvolver? Ela precisa de quê? Água. Ela precisa ser regada pela água, a água da palavra de Deus. E ali, à medida que você vem vindo no culto, que você vem assistindo a palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O que vai acontecer? Aí você fala: pastor, eu estou caminhando, mas é só a graça, pastor. Vier para cima de mim, bateu, levou. Eu sou assim, toma lá da cá. Eu não tenho paciência não, o negócio é virado no samurai. Sim, aí você toma decisão. Mas agora, a sementinha foi plantada na terra. Ela precisa ser regada com a palavra. Regada com a palavra. Regada com a palavra. Quanto mais palavra, mais oração, mais busca, mais essa árvore vai se desenvolvendo. E um dia ela vai dar fruto. E o Senhor nos chama para dar fruto de arrependimento também. Aonde nós vamos nos arrependendo, a palavra vai entrando e nós começamos a fazer o quê? Aquele que não tinha mansidão começa a se tornar manso. Aquele que não tinha controle emocional começa a desenvolver o domínio próprio. Aquele que não tinha longanimidade, ele começa a ter longanimidade, ele começa a ser mais paciente. Ele começa ali agora a fluir o fruto do Espírito. Aí ele consegue ter paz com todos. Igreja Operando Deus. Cultos às quartas, às 19h30. Quinta-feira, tarde da bênção, das 15 às 17 horas. E no domingo, culto às 19 horas. Igreja Operando Deus. Rua Robert Kennedy, número 37. Itararé, Vitória. No cenário idílico do sítio Pouso do Cristão, mais de 5.000 pessoas já vivenciaram momentos únicos, testemunhando transformações profundas em suas vidas, impulsionadas pelo poder deste encontro extraordinário. Ouça agora testemunhos de quem já participou do encontro face a face com Deus. Paz do Senhor, povo de Deus, meu nome é Vanusa, eu moro em Nova York, eu tive o privilégio de conhecer essa igreja há 1 ano atrás, e esse ano não foi diferente. Eu tive a oportunidade de estar mais uma vez reunida com essa igreja e recebi o convite de estar neste encontro face a face com Deus, e aqui eu estive esses 3 dias, a glória de Deus desceu, eu fui liberta, eu fui curada, eu fui sarada, eu fui renovada, eu pude ver e sentir a maravilha de Deus operando desde a limpeza, desde a cozinha, desde o tempo, desde do pastor, das ministrações, das pessoas que trabalham aqui. Eu ainda estou impactada até agora, porque eu estou saindo daqui com o meu milagre. Eu fui curada, eu fui liberta, eu fui sarada para a honra e glória do nome de Jesus.